Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Kênia. Vamos entender melhor um pouquinho sobre a linha do tempo, dos tempos verbais? Bora lá? Nós colocamos aqui uma linha do tempo. Primeiro vamos partir do nosso princípio, que é o presente. A ação que está ocorrendo neste exato momento é o nosso presente. Pretérito perfeito é a ação que ocorre no passado e foi finalizada, acabada, ok? Ou seja, é uma ação que ocorreu no momento anterior ou do presente. Pretérito imperfeito é a ação que começou no passado, mas não sabemos quando ela finalizou. Ela finaliza, mas nós não sabemos se foi lá no passado ou se ela ainda prossegue para o dia de hoje. Pretérito mais que perfeito, a ação que ocorreu num passado distante antes de outro passado, ou seja, é o passado do passado. Dá uma olhadinha aí na nossa linha do tempo, que nós demos algumas diquinhas para você entender como é que funciona esses tempos verbais. Vamos agora então para o futuro do presente, que é um futuro que é a fala posterior ao presente, né? A ação que ocorre com certeza no momento posterior ao nosso presente. E nós temos o futuro do pretérito, é a ação que poderia ter acontecido, mas ela está lá no passado porque ela não aconteceu. Deu para entender? Vamos continuar então aqui com a nossa linhazinha do tempo. Olha aí, você acompanha as setinhas. Aproveita que você está assistindo esse vídeo, dá um like aí, compartilha. Diga para mim se essa linha do tempo está te ajudando a entender os tempos verbais. Olha aí nossas ações. E perto do meio-dia, professora, perto da meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam hinos a Deus. E os outros presos os escutam. Se você dá uma olhadinha, todos os verbos que estão em vermelho aí, oram, cantam e escutam, estão no momento presente. Pegamos um versículo bíblico, botamos aí o Paulo para orar, cantar, nesse exato momento que está acontecendo a ação. Acompanhe os nossos menininhos aí, nossos bonequinhos. Bom demais, né? Vamos continuar? Agora vamos para a ação no passado. O pretérito. Vamos ver como é que fica este mesmo versículo no passado? Pretérito perfeito. Como é que fica? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus e os outros presos os escutaram. Esse é o passado que é finalizado, não é? Olha os verbos: oraram, cantaram, escutaram. Mas está assim lá nas escrituras, no pretérito perfeito, no presente? Vamos verificar? Temos aí o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é que nós sabemos que aconteceu no passado, mas não sabemos que o momento acabou e como acabou. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Essa é a versão que se encontra nas escrituras, ou seja, perto de uma meia-noite lá no passado, que a gente não sabe quando começou e não sabe como acabou, como foi interrompida, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Ou seja, é o pretérito imperfeito que se encontra nas escrituras. Você consegue entender o que nos fala esse versículo? Se nós lemos ele no presente, ele vai estar com uma conotação, no pretérito perfeito com outra conotação, e aqui no imperfeito, repetindo e sendo redundante, outra conotação. Então, não devemos ignorar os contextos para que nós possamos entender o texto, porque se a gente ignora o texto, irmãos, nós vamos ter o quê? Criar interpretações equivocadas. Vamos então continuar com a nossa linha do tempo. Falamos do pretérito imperfeito, agora vamos para o pretérito mais que perfeito. Como ficaria esse versículo? No pretérito mais que perfeito, uma ação que ocorreu no passado do passado. Acompanhe os nossos menininhos aí que você vai verificar na linha do tempo. Essa ação começou no passado e acabou no passado. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus, e os outros presos o escutaram. Ou seja, lá no passado,
do presente, do pretérito perfeito, essa ação começou e ela acabou lá, antes de começar esse passado mais remoto, mais recente. Consegue compreender até aqui, meus queridos? Tranquilo? Entendeu aí os contextos? Vamos para então o futuro do presente. Como ficaria essa passagem bíblica no futuro do presente? E perto da meia-noite, Paulo e Silas orarão, cantarão hinos a Deus e os outros presos o escutarão. Ou seja, Paulo e Silas ainda não oraram, não cantaram, e os presos não puderam escutá-lo. Por quê? Porque essas ações não ocorreram. Eles só escutarão se elas ocorrerem. Vamos então para o futuro do pretérito, não é? Como ficaria esse versículo no futuro do pretérito? E perto da meia-noite, Paulo e Silas orariam, cantariam hinos a Deus, e se eles orassem, se eles cantassem a Deus, olha que o futuro do subjuntivo, né? Do pretérito subjuntivo. Se eles orassem, se eles cantassem a Deus, os outros presos os escutariam. Este tempo verbal é que no momento do passado, Paulo e Silas poderia ter pensado, puxa vida, lá no futuro, lá no dia, por exemplo, eles estão no dia 10, lá no dia 15 nós vamos cantar, nós vamos orar e os presos vão nos escutar. Mas eles falam, não, a gente podia cantar, mas alguma coisa os vai impedir de fazer essa ação lá no futuro. Então eles pensam no futuro, mas desistem dessa ação. Por isso fica, orariam, cantariam, e se eles orassem, se eles cantassem, logo a consequência seria que os outros presos os escutariam. Por quê? Porque eles estão na prisão. Tranquilo até aqui, meus queridos? Conseguiu entender o tempo verbal? Repetindo então, presente, a ação que está ocorrendo nesse exato momento. Pretérito perfeito, uma ação que ocorreu no passado e ela foi finalizada. Pretérito imperfeito, uma ação que começou no passado, mas não sabemos quando ela finalizou ou como ela finalizou. Ou seja, alguma coisa aconteceu e essa ação foi interrompida. Por isso nós colocamos aí o círculozinho, tá? Para que você, quando pensar nesse tempo, pensa que ele dá uma ideia cíclica. Começa, mas a gente não sabe se ele terminou, se ele continua. Pretérito mais do que perfeito, uma ação que ocorreu no passado distante, antes de um passado remoto, ou seja, o passado do passado. Futuro do presente, a ação que vai ocorrer no momento posterior a esse que nós estamos falando. Pode ser daqui a 2 minutos, 3 minutos, 1 dia, 2 dias, 1 semana, sei lá. Ocorreu no momento posterior a esta nossa fala, é futuro do presente. Futuro do pretérito é uma ação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Tranquilíssimos até aqui, meus queridos? Podemos então sair daqui dessa aula sabendo assim, não sei tudo sobre tempos verbais, porque a linha do tempo verbal está aqui gravada na minha mente? Foi mais didático para você, mais pedagógico aqui, tá tranquilo? Você aprendeu direitinho? Comenta aí com a gente se você conseguiu agora entender a linha dos tempos verbais e você consegue comensurar, abstrair isso mentalmente, esses tempos verbais, sem passar e pensar assim, meu Deus, o que é isso? Pretérito, o que é isso? O que é aquilo? Futuro do pretérito, meu Deus, que bicho é esse? É para comer ou passar no cabelo? Agora eu espero que você consiga entender. Vamos então continuar para que a gente possa fixar melhor. Presente, a ação que está ocorrendo. Versículo que nós escolhemos aqui, Atos 16, 28. Todos aqui estamos. A ação está ocorrendo agora. Todos nós estamos aqui agora aprendendo português sobre a linha dos tempos verbais, ok? Pretérito perfeito. A ação ocorreu no passado e foi finalizada. Atos 16, 28. Mas Paulo clamou com grande voz. Paulo gritou, né? E foi uma ação feita lá no passado. E ele finalizou. Ele gritou, o grito dele teve um começo, um meio e um fim. E nós temos ciência desse fim.
Pretérito imperfeito. A ação começou no passado, mas não sabemos como ela finalizou. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutaram. É o nosso texto-chave da nossa aula, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Oravam, cantavam, escutavam. Pretérito imperfeito. É a ação que começou no passado, mas nós não sabemos quando foi que Paulo e Silas finalizou. Nós sabemos que eles cantavam e oravam, e enquanto eles praticavam essas ações, os presos o escutavam. Vamos agora para o pretérito mais que perfeito, uma ação que ocorreu num passado distante, antes de outra ação no passado. Vamos lá, Atos 20, 38. Principalmente pela palavra que dissera. Temos aqui então o nosso verbo dissera. Continuando com a nossa linha do tempo, vamos mais à frente agora para o futuro do presente. Partindo sempre do princípio da nossa ação atual, que é o presente, a ação que está ocorrendo. Continuando com a nossa linha, vamos agora ver outra passagem bíblica com o tempo verbal futuro do presente. Diz aí para nós. Tá gostando dessa aula? Eu espero sinceramente que você esteja gostando, porque foi feita com todo carinho para você. Futuro do presente, ação que ocorre com certeza no momento posterior ao presente. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Serás. Somente ocorrerá se você crê. Então, depois que você crê, toda a tua casa será salva. Só precisa crer. Maravilhoso, não é? Continuamos. Futuro do pretérito. Ação que poderia ter acontecido. Pensamos nela para acontecer no futuro, mas de alguma forma alguma coisa aconteceu e nós não a praticamos. Atos 25, versículo 4. Ele brevemente partiria para lá. Verbo no futuro do pretérito, partiria. Ele iria partir, mas ele decidiu não partir mais. Ok? Tranquilíssimo até aqui? Vai sair daqui supimpa, entendendo assim, de cor salteado o que são tempos verbais? Agora nós temos aqui uma série de passagens todas no mesmo slide para que você possa fixar. Pare o vídeo, analise, volte sempre que necessário, faça anotações, não entendeu? Escreva nos comentários e me pergunte. Todo comentário respeitoso será respeitado. Olha que maravilha! Espero que você tenha gostado dessa aula. Pratique bastante, estude muito e, se gostou, dá um like, compartilha e vamos aprender português com textos bíblicos. Até a próxima!